Hi guys, welcome for your English class. Eu sou o Teacher Renan e hoje a aula é para você, aluno do C3 primeiro ano, ou melhor dizendo, do sexto ano. Temos mais uma aula de inglês e você acompanha aqui comigo na tela o que é que nós vamos trabalhar hoje. Occupations. Talvez você já tenha uma ideia do que nós vamos falar sobre as ocupações que mobilizam, a economia do país, as profissões e ocupações que muitas vezes não são remuneradas, que é muitas vezes a sua do sexto ano, que você é um aluno. E eu tenho uma pergunta para mobilizar a aula de hoje. What does your family do for a living? What does your family do for a living? O que a sua família ela faz para viver? Talvez você esteja uma pessoa trabalhando na sua casa, ou mais de uma, ou até serviços informais, mas você está sendo suprido de alguma forma. Então, cada um da sua família tem uma occupation. Só que antes de eu falar disso, eu também gostaria de revisar alguns pontos para você poder construir ideias, palavras, para você se expressar de uma forma melhor. E para isso nós vamos precisar dessa estrutura do to be verb, no presente e no passado. E eu vou já usar algumas ocupações aqui para contextualizar mais a ideia. Primeira frase é I am a digital influencer. Eu sou um influenciador digital. Isso é algo que está muito na moda, muito no auge. Pessoas que são chamadas de digital influencer, Agora a segunda frase é My sister is a student. E a terceira, nessa parte embaixo do present, My parents are salespeople. Você pode perceber que nessas frases tem uma parte que está em negrito, que no caso am, is, are. Que é justamente quando eu quero me expressar no presente algo que eu sou, algo que alguma pessoa é. Então, am é quando eu uso a primeira pessoa, eu. Se eu sou um aluno, eu vou dizer I am a student. Se eu sou, por exemplo, um diretor de escola, eu digo I am principal. Mas se porventura eu não queira falar sobre o que eu sou, mas o que a outra pessoa é, no caso, ela ou ele, em inglês, eu uso is. Essa segunda frase, essa palavra em negrito. Já a terceira frase tem are. E esse are eu uso quando eu quero dizer o que você é ou o que vocês são. Geralmente ele é usado também no plural, no presente. Agora, nesse quadradinho aqui azul, você tem o passado, do verbo ser ou estar. Na primeira frase, você pode ver aqui, I was a student in 1990. Eu era um aluno em 1990, ou seja, eu não sou mais, eu tenho uma outra ocupação. Então, o passado de am é was. Já para a segunda frase, que tem a palavra que eu uso is, quando ele vai para o passado, eu posso usar também was. Bem, não tem uma diferenciação. Até porque o passado do verbo ser ou estar só tem duas formas, que é was e were. E a segunda forma você acompanha aqui na terceira frase, que é You were a student in 1990. Você era um aluno em 1990. Você já percebeu que é importante você não somente em língua inglesa aprender as palavras, o novo vocabulário, porque senão seu cérebro ele vai esquecer com mais facilidade. Quando você contextualiza, quando você coloca dentro de um trecho, dentro de um texto, dentro de um contexto específico, o seu cérebro tem mais facilidade de lembrar daquilo. Então, só recordando esse primeiro momento, antes de nós entrarmos no tópico da aula de hoje. Quando eu quero dizer que eu sou algo, que eu desenvolvo alguma ocupação, no caso eu sou professor, então eu vou dizer I am teacher.
Então, essa é a minha ocupação. Mas eu posso ter outras. Eu posso ser teacher e, ao mesmo tempo, eu posso ser lawyer, né? Um advogado. Eu posso ser o enfermeiro. I'm nurse. I am nurse. Mas vamos imaginar que eu desista de ser professor. Aí, nesse caso, quando eu deixar a profissão, por me aposentar ou por trabalhar de outra forma, eu vou usar I was teacher. Deu para lembrar? Quando eu quero dizer algo que eu sou no presente e algo que eu era. Porque as ocupações, elas mudam muitas vezes conforme o tempo. Vamos acompanhar aqui na tela? Types of jobs in Brazil. Quando eu falo de ocupação, também tem uma outra palavra que ela é muito importante nesse contexto, que são jobs. Tudo bem? Que são profissões, né? Quais são os tipos de profissões no Brasil? Tudo bem? E tem já uma pergunta aqui. What do you need? What do you need? Esse need, ele é precisar, necessitar. O que você precisa? Cada família, ela precisa de serviços no seu dia a dia. Por exemplo, de manhã, quando você acorda, a família precisa de um baker. Repita aí, baker, né? Precisa de um padeiro, precisa de alguém que vá prestar esse serviço até para você tomar um café da manhã melhor. Agora, se você tem uma causa, se seus pais têm alguma causa na justiça, precisa requerer algo, provavelmente precise de alguém que julgue essa causa. Precisa de um judge, de um juiz que faça esse julgamento, que dê essa sentença para minha necessidade. Agora, você pode ter um parente, um avô, um tio que tenha a ocupação de ser um farmer, né? Um farmer, que pode ser um fazendeiro ou, alguns contextos, um agricultor, que é uma ocupação importante, não é? O que seria de nós se não tivesse alguém que cuidasse dos alimentos, né? Que alimentasse a cidade com seus serviços. Quando você sai, você precisa de um waiter, né? Alguém que vai te servir, né? De algum garçom. Isso é muito importante. Também é um serviço que pra gente é essencial. E o próximo é o bus driver. Bus driver. Esse é um tipo de trabalho, né? Que só pela primeira palavra bus, você já tem uma ideia que esse trabalho é desenvolvido por um motorista de ônibus. Muito bem, motorista de ônibus. Gente, quando não tem ônibus, a maioria da população fica sem se locomover. Ele é um serviço muito importante, né? Então, bus driver é justamente essa profissão que é essencial para a nossa vida. Cashier, né? Que é o caixa. Quando você vai comprar algo, tem alguém que faz esse serviço. Muitas vezes, até o próprio dono do estabelecimento, ele fica no caixa. Tudo bem? Nesse tempo de Black Friday, né? Tem pessoas que estão fazendo compras online e precisa, muitas vezes, desenvolver um serviço para poder receber aquele produto. Tudo bem? Quando você quer perguntar algo, ou alguém pergunta para você, Can you do me a favor? Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Qual é esse favor? Call the taxi driver. Call the taxi driver. Chame um motorista de táxi. Percebam aqui que as profissões, tem muitas que já tem muito tempo, né? São profissões que não caíram no esquecimento. Agora, há outras que, com o passar do tempo, elas acabam entrando em desuso, né? Como o datilógrafo, né? Aquele assessorista de elevador. Você pode perceber que você faz esse serviço quando você vai ao shopping, quando você vai a algum lugar que tem um elevador e você precisa executar esse serviço. E tem novas profissões surgindo, por isso que é muito importante. E eu quero chamar a atenção para vocês, alunos do 6º ano, que muitas vezes elas não são traduzidas para a nossa língua. Então a língua portuguesa acaba absorvendo esse nome. Por exemplo, a palavra coach. Ela não é traduzida. Se você for ver, coach, ele é traduzido como treinador. Mas se você vê alguém dando uma palestra e tem o nome coach, provavelmente ele seja um
palestrante. Por isso tem a palavra coach palestrante. É uma palavra muito abrangente, que como digital influence não é traduzido. Por isso nós precisamos estar ligados que o inglês é muito presente na nossa vida. Vamos acompanhar aqui na tela? Eu tenho aqui um dialogue, tudo bem? Para que você possa visualizar as estruturas sobre occupations. Tem uma conversa entre o Charles e o Bob. Vamos ver do que eles estão tratando? What do you do for a living? I'm sorry, diz o Bob, né, na segunda fala. I don't understand the question. Charles diz assim, What is your occupation? Você pode não entender, às vezes, toda a frase, mas está perguntando occupation. Então, provavelmente, está perguntando qual é a ocupação. E o Bob diz, I am mechanic. I am mechanic. Você percebe que tem esse apóstrofo aqui e não está dizendo I am, como nós mostramos no início da aula. Preste atenção, que geralmente, se for um contexto de fala, num momento muito informal, esse verbo vem contraído com o sujeito. Então, ao invés de ficar I am, fica I'm a mechanic. Então, você já sabe que o Bob está dizendo que eu sou mecânico. I work in a garage on Oxford Street. O Charles diz, a mechanic? You must do a lot of work and get very dirty. Né? Você deve trabalhar muito e ficar muito sujo. O Bob diz, yes, I do lots of work. Every day I fix cars and it takes a long time to get it clean after work. I don't understand a job at the moment. Olha só, queridos, nesse diálogo aqui, você percebe que dá para a gente entender algumas coisas principais. Você que está no 6º ano, você está no momento de ampliar o seu vocabulário. É claro que não dá para entender todas as palavras, mas algumas coisinhas você já pode ter entendido, que é a ocupação de mecânico. Alguém pergunta, qual é a sua ocupação? O que você faz? O outro diz, eu sou mecânico. Só que ele diz que ele não recebe, né? Ele não considera isso uma profissão. E, na verdade, nós temos que deixar claro que se uma ocupação te dá uma remuneração, você tem uma profissão, não é? E a profissão, ela te dá esse retorno. Umas demoram mais tempo, você precisa de uma faculdade, mais tempo. Outras, você é mais técnico, você faz um curso bem mais rápido. Então, você pode perceber aqui que quando eu quero dizer que eu sou algo, eu digo I am. Quando eu quero dizer de uma forma contraída, I'm, às vezes imperceptível. Por isso que nós precisamos estar treinando o inglês todos os dias. Vamos continuar acompanhando aqui na tela? Fisherman. Fisherman. Pela imagem, você já tem uma ideia do que está se falando. Esse profissional, essa ocupação, é alguém que pesca. Então, é um pescador. Só que tem a ideia aqui, man. Então, homem. Geralmente, um pescador é uma profissão que homens têm essa preferência. Não que mulher não pesque, mas geralmente é algo que agrada muito, né, os homens. Então, nesse caso aqui, ele é um pescador comercial, por isso está he is, olha o is de novo, que eu uso tanto para she, que é ela, quanto para he, que é ele. He works on a large ship. Ele trabalha, né, num navio muito grande. Olha de novo a palavra he, né, que é ele. E a terceira frase, he catches fish. Ele pega peixes, né, de uma forma comercial. Agora, 3 profissões que são muito importantes, gente. O que seria de nós se não tivesse essas profissões, não é? Temos aqui a housewife, né, que é aquela dona de casa, aquela que trabalha em casa. Muitas vezes é a própria pessoa da casa, na maioria das vezes, ou contrata alguém, não é? Temos o bricklayer, né, que é aquele que constrói, né, aquele pedreiro. Gente, é uma profissão muito importante, porque nós precisamos de vez em quando fazer uma reforma na nossa casa. E o plumber, que é o encanador. São 3 profissões essenciais e que nos Estados Unidos e muitos países eles são muito bem recompensados. Agora, eu quero também chamar a atenção para o próximo slide.
Nós temos, às vezes, para a mesma ocupação, 2 nomes diferentes, que é o caso de nanny e babysitter. Você percebe que, pela imagem, é alguém que cuida de crianças, né? Ou seja, uma babá. Você já ouviu falar pelo aquele programa Super Nanny, né? Super Nanny, que é a super babá. E se você for ver em outros casos, você vai ver a palavra babysitter. Gente, estamos tratando da mesma ocupação, só que elas são representadas por palavras diferentes. Porque o inglês, o português ou qualquer outra língua, nem sempre a tradução ela vai respeitar somente a língua, ela vai ter uma relação cultural. Então, quando nós traduzimos, nós precisamos também traduzir e entender a cultura daquele determinado país. Tudo bem? Agora, as famous occupations. Temos aqui singer e musician, né? Temos o músico e o cantor, que são 2 profissões de famoso. Agora, perceba aqui, tem uma profissão que muita gente talvez já tenha vontade de ser, que é o ator e a atriz. Sabe o que é interessante para actor e actress? São palavras diferentes para quando é um ator, quando é homem, quando é mulher. Diferente de cantor. Cantor, singer, singer. É uma profissão que serve tanto para homem, mulher ou qualquer outro gênero. E é isso que é importante a gente frisar, que no inglês há momentos que uma palavra pode servir independente do gênero, independente se é masculino, feminino ou outro, tudo bem? Que é o caso de teacher, tá? Teacher para homem, para mulher. Singer, cantor, para homem, mulher. Agora, actor, ator, actress, atriz. Sabe o que há de semelhante entre eles? É que o verbo atuar é act, A-C-T, act. Por isso, derivou a palavra ator e atriz. Já professor, teacher, vem do verbo teach, que é ensinar. E eu coloquei ER e virou professor. Singer vem do verbo sang, que é cantar. Quando eu coloco a palavra ER, vira cantor. Preste atenção nesse tópico muito fundamental, que às vezes você precisa colocar ER em um determinado verbo e aquele verbo vira um substantivo. E é o que acontece nas profissões. Vamos continuar acompanhando aqui comigo? Temos occupations na TV, né? Tem ocupação que muitos de vocês, né, gostam, são fãs, né, do super-homem, né, de um hero. Temos ocupações num contexto de super-heróis, no contexto de histórias, de narrativas que não são reais, mas são fictícias. Então, superhero, né, um super-herói, é uma ocupação que muitas crianças gostam, e até adolescentes e adultos. Temos aqui o professor Girafales, que ele também desenvolveu uma profissão, que ele era um teacher, né? Quem conhece o professor Girafales sabe que ele é um dos atores mais famosos desse programa, e ele era um professor, teacher, né? Agora temos profissões semelhantes, como é o caso do truck driver, que é o motorista de caminhão, e temos o taxi driver, que é o motorista de táxi. Sabe o que é semelhante entre eles? A palavra driver. Ou seja, nós temos, como nós vimos no início da aula, o bus driver, que é o motorista de ônibus, o truck driver, que é o motorista de caminhão, o taxi driver, que é o motorista de táxi. Ou seja, semelhantes pela palavra driver, que vem da palavra dirigir, drive, né? Eu coloquei o ER. People at school. This is my school. I love my school. This is the principal's office. And this is the principal. Hello! This is the secretary's office. And this is the secretary. Hi! This is the classroom. This
This is the homeroom teacher. Hi, teacher. And this is the English teacher. Hello. This is the class helper. This is the cafeteria. And this is the chef. Como eu havia dito para vocês no início da aula, quando é difícil falar de profissões sem falar daquela estrutura do verbo to be. E nesse caso, o vídeo não estava falando da primeira pessoa, eu sou. Estava falando de outras pessoas. Ele, ela. Vocês perceberam que são as profissões, são as ocupações da escola que são essenciais. Além do teacher, né, você tem o principal ou a principal, que é o diretor ou a diretora da escola. Nós temos o secretary, né, a secretária. Nós temos ali um chef, né, um cozinheiro. Nós temos aquela que é o helper, que é aquela ajudante, né, que é muito importante um auxiliar na escola e a nossa rede tem. Você percebeu que a palavra help, você sabe que é socorro, socorrer, ajudar. Quando eu coloquei ER, pode ser ajudante, auxiliar. Você percebe que as profissões, elas são muitas vezes muito fáceis. Se eu já conhecer a estrutura verbal, se eu já tiver esse conhecimento, eu vou entender mais qual é a profissão que ele está sendo tratada. Muito bem? No caso, deu o exemplo do English teacher, né, que era o professor de língua inglesa. Agora, se fosse o professor de língua portuguesa, seria Portuguese teacher. Lembrando que no inglês, os adjetivos, eles vêm antes do substantivo. Então, quando eu digo assim, eu não digo que eu tenho um professor de inglês, eu digo que eu tenho um inglês professor. Essa é a ordem deles. Mas quando a gente traduz, quando nós tentamos trazer para a nossa língua, nós precisamos dar uma organizada, que na nossa língua é professor de inglês, English teacher, math teacher, Portuguese teacher. Tudo bem? É só você lembrar dessa estrutura, que o adjetivo vem primeiro e depois o substantivo. Algumas questions que eu tenho aqui para vocês, tudo bem? Which do you prefer to be, lawyer or nurse? É uma pergunta sobre o que você prefere ser, né? A sua preferência. Se você tivesse que escolher entre ser um lawyer ou um nurse, né? Qual você queria? Só quero lembrar vocês que nós vimos o judge, que é o juiz. A palavra law é leis, tudo bem? Leis. Quando eu coloco o R, então dá a ideia de aquele que trabalha com as leis, que é o advogado. Então você seria advogado ou advogada ou enfermeiro, enfermeira? E alguém respondeu aqui, no one. Quando alguém diz no one, é que ela não quer ser nenhuma dessas. Se você quiser falar que quer ser enfermeiro, você diz I prefer to be nurse. I prefer to be nurse. Perceba que nesse caso, você não está usando I am nurse, porque você não é. A pergunta não é o que você é o que você prefere ser. E você usa o verbo prefer, tudo bem? Não necessariamente precisar am. Agora, na próxima pergunta, nós temos Are your sister a great dentist? Are your sister a great dentist? A sua irmã, ela é uma boa dentista? E a resposta foi Yes, she is the best. Sim, ela é a melhor. Se fosse o seu irmão, seria He is the best. Mas se a pergunta fosse se você é um bom dentista, a resposta seria Yes, I am the best. Hi, teacher. Hi, mailman. Hi, doctor. Hi, nurse. Hi, truck driver. Hi, cashier. It's nice to see you again in my neighborhood.
It's like we're a family. Hi, policeman. Hi, dentist. Hi, waiter. Hi, zookeeper. Hi, plumber. Hi, coach. It's nice to see you again in my neighborhood. So many people take care of me in my neighborhood. It's like we're a family. And when I grow up, all the things I could be, so many jobs could make me happy. All of us together like a family makes a great community. Hi, fireman. Hi, soldier. Hi, farmer. Hi, bus driver. Hi, lifeguard. Hi, builder. It's nice to see you again. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Aqui nós temos uma outra proposta para você aprender a língua inglesa. Você pode utilizar aqueles greetings que nós geralmente aprendemos na primeira aula de inglês do 6º ano, né? Hello, hi, como nesse exemplo. Se você chegar a ver algum mailman, um carteiro, você diz hi mailman. Se você for ao supermercado, você pode dizer hi cashier. Se você, por exemplo, ter acesso a um motorista de ônibus, você fala hi bus driver. Isso são formas de você treinar o seu inglês. Tá? Não precisa você, nesse primeiro momento do 6º ano, você ler textos imensos. Você precisa colocar em prática o pouco que você já sabe. Tudo bem? Vamos continuar aqui acompanhando. Useful expressions. Algumas expressões importantes nesse caso quando se fala de profissões. A primeira é This is an awesome job. Eu quero, por exemplo, dizer que a profissão do meu pai, da minha mãe, do meu avô é maravilhosa, é excelente, é espetacular. Eu digo awesome. Awesome job. Lembre o adjetivo na frente do substantivo, né? Awesome job. Né? Chegue na sua casa, quando você vê seu pai, sua mãe, seu responsável, diga que o emprego dele é awesome job, porque é esse emprego que te ajuda conforme as suas necessidades. Agora tem uma pergunta aqui que é muito perigosa, hein? How much is your salary? How much is your salary? Quanto é o seu salário? Isso aqui a gente não pergunta para o outro. Mas um dia, possa ser que alguém te faça essa pergunta quando você tiver seu primeiro emprego. How much is your salary? E uma outra, que é uma palavra que não é muito agradável, que é jobless. Jobless. Que é sem emprego, né? Uma pessoa está desempregada. Less dá essa ideia de sem. Uma pessoa que não tem emprego. Tudo bem? Agora vamos para nossas atividades, para ver o que nós aprendemos sobre a aula de hoje. Tem aqui duas ocupações que eu gostaria que vocês encontrassem aí. Nurse e mailman. O que é nurse e mailman nessas imagens aqui que tem várias ocupações? Será que na primeira linha tem de 1 a 4? Não, nós temos aqui gangster, temos captain, temos o chef, né? Tem o outro aqui, não é ele, não é na primeira coluna. Vamos para a segunda. Do 5 ao 8, será que nós temos aqui o mailman e a nurse? Primeiro, não é. No 6º, também não. Agora nós achamos a nurse. Parabéns, enfermeira. E após a nurse, nós temos o mailman, que é o carteiro. São as profissões que nós vimos na aula de hoje. Agora, olha a segunda questão. What is this occupation? Observando essa imagem, qual é essa ocupação? He owns a small business, né? É aquela pessoa que tem um negócio. He hires work and tells them what to do. Ele contrata trabalhadores empregados. É uma pessoa que ela gera emprego. Será que é a letra A, taxi driver? Será que é a letra B, teacher? A letra C, worker? Ou é a letra D, business person? A resposta certa é a letra D, business person. Por quê? Porque já tem a palavra negócio, business.
E a resposta, business person. Muitas vezes a resposta está na própria palavra, naquilo que a pessoa faz. Agora, a nossa última atividade de hoje, para fixar o que nós vimos. What is this occupation? Né? Olhando essa imagem e as informações sobre ela diz assim, she work outside. Olha, ela trabalha fora. E aqui embaixo diz, she keeps a community safe. She keeps the community safe. Safe é seguro, né? É uma profissão que nos deixa seguro. É a letra A, B, C ou D? Muito bem. Será que é soldier? Soldier, letra D, trabalha em quartel, geralmente trabalha fora, mas muitas vezes também trabalha dentro. E a resposta certa é a letra B de bola. Police officer, né? É um policial. Então é isso. Eu sei que não deu pra gente ver todas as profissões, porque é impossível a gente ver nessa nossa aula, mas nós vimos profissões que são fundamentais para a nossa vida. Lembrando de alguma coisa, todo trabalho honesto merece respeito. Então nunca critique alguém pela profissão que ela decidiu caminhar. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pense naquilo que você é, respeite aquilo que seus pais são e treine inglês na sua casa e fora. E até a nossa próxima aula. Eu espero vocês. See you later. Have a good look. Bye bye.